Provavelmente você já deve ter ouvido que se você tem ombros largos, é um triângulo invertido, você deveria compensar isso com volume na parte de baixo. E aí aparece Rosalía assim, no clipe de Bargain. Extremamente sensual, porém com um vestido justo, que enfatiza exatamente quão largos são os ombros dela. E esse é um exemplo perfeito de o porquê eu não trabalho com esse método de formas de corpo. Corpo ampulheta, triângulo invertido, retângulo. Como a gente pode perceber, a Rosalía, ela realmente tem um tronco mais largo, os ombros mais robustos, uma cintura mais alta e um quadril retilíneo. Não, o quadril dela não é arredondado. E isso não são defeitos, são características do corpo dela. Inclusive, se você seguir esses métodos mais convencionais de compensar com aquilo que você veste, muito provavelmente você vai estar escondendo uma das partes mais bonitas do seu corpo. Eu trabalho com a teoria Kibe, que reforça que a harmonia vem da gente repetir as linhas já presentes no seu corpo com a roupa que a gente vai vestir. Então, no caso da Rosalía, que pode ser o seu caso também, que está aqui me assistindo, inclusive é o meu caso, eu tenho o mesmo tipo de corpo da Rosalía, e agora, inclusive, eu tenho um problema, porque eu queria muito esse vestido, que na verdade é um vestido da Alexander McQueen, de 2002, ou seja, esse vestido já nem existe mais, e infelizmente eu não poderia investir o valor de um McQueen, mas agora eu quero esse vestido e eu vou buscar então encontrar um vestido muito parecido que tenha o mesmo efeito, que seja um loop. E se você não me segue, já me segue aqui para acompanhar essa saga, que provavelmente quando eu achar esse vestido eu vou postar aqui também. Então já me segue para acompanhar. Mas voltando. A gente está falando então de um corpo que tem muita largura, muita robustez, que é da identidade natural. Esse tipo de corpo precisa de caimentos soltos, próximos, que deem continuidade no alongamento mediano, mas também relaxados, suaves e que não forcem curvas aonde não existe e também que não tenham acabamentos muito justos e apertados. Um erro muito comum que acontece com quem tem esse tipo de corpo também, geralmente, é tentar suavizar essa característica, principalmente da largura do tronco ou dos ombros, de forma que isso fique mais delicado. Porém, isso dá muito contraste e acaba trazendo muito mais largura, uma largura que já existe nesse corpo, mas de uma forma que não fica harmônico visualmente. Deixando bem claro, a Rosalía, ela faz o que ela quiser, ela veste o que ela quiser, ela é perfeita, nunca errou. Na verdade, ela é viciada em errar na composição das peças, mas trazendo para caimentos, que possam ser um pouco mais próximos daquilo que a gente veste no dia a dia, a gente vai analisar aqui alguns exemplos. Pode acontecer de exatamente você comprar uma peça semelhante e não gostar do caimento no seu corpo, que é exatamente por esse motivo, você ter essa mesma identidade corporal. Por exemplo, eu vou deixar aqui duas situações em que ela usou um conjunto de terno, blazer com calça. Em um deles, a gente pode ver que a gola muito fechada, e não só a gola, mas também o tipo do tecido, porque a gente não pode ignorar como esse tecido se comporta em contato com esse corpo. Um tecido mais rígido, uma gola mais fechada, dá essa sensação de sufocamento e que o caimento não encaixa no corpo dela. Não quer dizer que seja feio, é uma escolha, mas, em compensação, quando a gente tem um tecido mais fluido, uma gola mais aberta, o caimento fica muito mais harmonioso, o corpo dela fica mais bonito, veste melhor. Então, esse é o tipo de caimento que eu recomendo para os meus clientes quando a gente tem essa identidade. Inclusive, é um dos caimentos que eu gosto muito quando eu vou buscar um blazer, que ele seja um pouco mais oversized, que ele tenha um caimento mais solto. Porque toda vez que a gente tentar forçar uma linha que não existe, gera esse ruído visual. Esse outro tipo de caimento, que é quando a gente tem menos quebras, também tende a favorecer. Novamente, essa largura ela é presente no corpo dela. O nosso cérebro olha, é claro que a gente vai ver uma mulher de uma ossatura mais larga. Porém, quando a gente veste isso com tecidos que acompanham e não tem tanta quebra visual, preserva melhor as linhas já existentes no corpo dela e não tenta formar linhas que não existem. Assim, o caimento desse vestido azul mais alongado, sem uma sensação de apertamento, vai funcionar melhor. Uma característica que eu já mencionei, mas que vale a pena a gente ficar atento quando a gente vai vestir esse corpo, é a altura da cintura. A cintura tende a ser mais alta e é uma cintura muito suave, não é uma marcação
de um quadril arredondado, com uma cintura muito fina em comparação com o tronco. Assim, a altura da calça geralmente vai ficar melhor quando a gente puxa uma cintura mais império. E, novamente, toda vez que a gente abre esse colo, fica muito mais harmônico do que um colo fechado, que traz essa sensação de que é ainda mais largo, sendo que essa compensação acontece por conta de um tecido num corpo que tem muita largura. E, inclusive, toda vez que a gente usar camisas mais soltas, tecidos que têm esse respiro, esse movimento, vai funcionar muito bem, principalmente chamando atenção para essa parte do corpo, que é o ombro, que é uma das partes mais bonitas. E quanto a comprimentos, aqui a gente precisa tomar cuidado com o comprimento micro. Porque se você coloca uma peça muito justa num corpo que tem muita robustez, muita largura, dá o efeito rebote. Parece que você é ainda maior e que a roupa é um tamanho menor. E aqui o problema não é peso, não é tamanho, porque a Rosalia, ela é uma mulher padrão, muito magra, mas quando a gente coloca esse comprimento muito curto, dá a impressão que é ainda mais curto. E também aqui o deslocamento da cintura. Quando, em comparação com essa saia, que também é um comprimento mini, e nesse caso, para ter um caimento ainda mais bonito, eu colocaria mais uns 3 dedinhos para o alongamento acompanhar o corpo dela. Porém, a cintura está muito bem colocada e, novamente, a gente tem a camisa com respiro para preservar e acomodar bem esses ombros mais largos. E se você quiser saber melhor quais são os tipos de peça que favorecem o seu corpo, os melhores caimentos, vamos conversar.